partilhar um bocadinho do meu gosto, do meu interesse pelas coisas. Eu sou educadora de infância, de base, como disse, e realmente sempre me apaixonei, para além de me apaixonar pelas crianças, porque para ser educadora é preciso ter uma paixão especial pelas crianças e elas ensinam-nos muito. Olá pessoal, meu nome é Júlia Almeida Eu sou o William Lopes, e começa mais um episódio do iCast. um podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí, você que quer financiar seu imóvel, que ajuda em todo o processo, esteja você aqui nos Emirados, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, a Bela Vista é a melhor para poder ajudar vocês em todo esse processo. Então, se tiver interesse, entre em contato com eles através do QR Code que vai aparecer aqui na tela e no link que vai aparecer na descrição. E para o episódio de hoje... Hoje temos uma convidada muito especial, vou falar o currículo dela que é bem grande, que eu dei uma resumida. Mas hoje temos o prazer de receber Maria Gorete Caldeira, educadora de infância, autora de vários livros e presidente da Associação Desenvolver o Talento, na Guarda. Com uma trajetória marcada pela dedicação à educação, já foi docente na Escola Superior de Educação da Guarda e responsável por projetos incríveis, como a coleção Jornada Olímpica sobre atletas portugueses nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além de ser coautora do livro ChatGPT, O Mundo Mágico e o livro Desliga o Wi-Fi. Isso mesmo? Desliga o Wi-Fi e vem comer. O Mundo Mágico da Inteligência Artificial. Maria é sonhadora, apaixonada por pintar, tocar piano e fazer voluntariado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu é que agradeço. Seja muito bem-vinda. Nós já conversamos bastante antes de começar aqui a gravação e já ouvimos histórias maravilhosas. E a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre a história, entender de onde a senhora veio até chegar aqui hoje, entender um pouco mais de onde vem essa paixão por leitura, enfim, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, para mim é um privilégio poder conhecer-vos e estar aqui. E para partilhar Sim, muitíssimo. Nós aprendemos imenso com as crianças. Portanto, o meu percurso de vida, eu nasci em Angola, mas com 3 anos fui para Portugal, com os meus pais e irmão. Depois, entretanto, tive mais uma irmã. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito apaixonada pelas coisas. Eu, quando entro de cabeça, não sou capaz de dizer não a desafios. E às vezes isso traz-me alguns amargos de boca, mas de qualquer modo eu gosto, e este foi mais um dos desafios que foi lançado em Abu Dhabi. Quem diria que eu viria da Guarda a Abu Dhabi? Não é a primeira vez, eu já vim aqui a Abu Dhabi e Dubai cerca de 17 vezes ou 18. Por causa do filho. Porque já está aqui desde 2017, não é? Exatamente, porque o filho vive cá e, portanto, as férias, em vez de ir passar ao Algarve, vou passá-las ao Dubai, ao Abu Dhabi. Portanto, eu gosto de desafios e sempre pautei um bocadinho a minha vida como resposta aos desafios. Como acho que é importante transmitirmos o nosso, não só para as crianças, mas até tenho sempre esperança que o mundo seja melhor. Eu costumo ver muito as coisas pelo lado positivo, não é? Da vida. E acho que também terei que ser útil para poder não ser só dizer assim, está bem, isso consegue-se fazer, mas teremos que nós fazer alguma coisa. Não é só criticar, mas avançar para isso. E, portanto, tenho estado sempre envolvida em vários projetos de vida, os últimos dos quais que agora referiram foi a questão dos livros. Fui desafiada pelo Tiago para escrever a primeira história, porque uma vez que já não estava a trabalhar e quis ser gestora do meu tempo, e portanto ele lançou o desafio para eu escrever uma história, tantas histórias que eu contei ao longo da minha vida, e seria importante escrever uma história. Claro que é uma história simples, infantil, portanto para crianças entre os 3 e os 6 anos de idade,
e que está pensada de uma forma muito pedagógica, não é? Escrita por uma educadora, portanto, tudo o que está lá é com base pedagógica. E foi muito importante todo o processo, que nestas coisas mais importante do que o resultado são sempre os processos, até a gente chegar lá. E então, depois deste primeiro, que é o Gafanhoto Arco-Íris, que me deu muito prazer em escrever, escrevi um segundo que foi mais emocional, mais... não era tanto o problema pedagógico que estava em causa, mas era mais a parte afetiva, e foi sobre a história do meu Natal, portanto, como é que eu vivia o meu Natal, para poder transmiti-lo às minhas netas gêmeas, que nasceram nesse ano, e, portanto, escrevi esse livro. Dos que foram referidos aqui, fui coautora do primeiro livro escrito em português, que é com o uso da inteligência artificial, que é o ChatGPT e o Mundo Mágico, exatamente, ChatGPT e o Mundo Mágico da Inteligência Artificial, que foi feito com base em inteligência artificial. Portanto, o Tiago teve a ideia, lançou essa ideia ao ChatGPT, e depois eu fiz a parte da edição de texto e de imagens com a nossa colaboradora, designer, a Anita Nunes. E isto dentro de um projeto que é o projeto de uma plataforma editorial, que é a eMind.pt, para quem quiser adquirir livros a nível de Portugal, ou podem ser também adquiridos até através da Amazon.com. Esse livro também foi importante vermos até que ponto a inteligência artificial supera a questão da inteligência da pessoa, do homem. Mas falta-lhe uma coisa, que é a inteligência emocional. E esta parte da inteligência emocional não se consegue ver nos livros que são feitos pela inteligência artificial. E, portanto, mas é também importante referir isto, e até porque eu sou um bocadinho... Não sou contra a inteligência artificial, nem poderia ser, tendo um filho que é especialista em inteligência artificial. E, portanto, sou esclarecida quanto a esse aspecto. Mas seria importante, e acho que vai passar tudo por aí, é pela questão da educação. Portanto, nós não podemos dizer que não há inteligência artificial, temos é que educar as crianças para que façam um uso correto da inteligência artificial, de modo a que não se tenha problemas no futuro. Porque a base toda, para mim, está na questão da educação. Essa é a base essencial. Porque depois disso, tudo o resto vem um pouco por acréscimo. Não fugindo muito à questão dos livros, também falou-se das Jornadas Olímpicas. Foi um projeto que foi lançado aos atletas olímpicos portugueses que participaram no Paris 2024, e temos já alguns livros publicados em que eu fiz as histórias, depois de uma pesquisa sobre os diferentes atletas olímpicos, fiz as histórias, e uma delas que é esse, que é além da linha de chegada, que é todo um projeto, todo o processo que é até chegar à linha de chegada, não é? Lá está, o tal caminhar, que é mais importante do que às vezes o final pode não ser tão bom para o atleta por várias razões. Nós temos, por exemplo, um dos livros que é da Liliana K, da lançadora de disco, em que o livro é Lançamento Improvável, o título do livro, e que é muito interessante também, e que ela seria para os portugueses aquela que seria medalhada, só que teve com o Covid no dia do lançamento. Portanto, lá está, não é o fim que interessa, mas todo o processo, e ela não deixa de ser uma atleta excepcional, só porque naquele dia teve a possibilidade de não estar em condições fisicamente, e portanto isso não causa algum transtorno. E de onde que veio a ideia da eMind? Quanto tempo que vocês estão trabalhando com edição de livros? Falando sobre o projeto, que é muito legal, que é diferente. Sim, é um projeto diferente. A eMind nasceu há cerca de 2 anos e começou um bocadinho pela publicação do meu primeiro livro, que é a dificuldade que temos em, não sendo autores conhecidos ou escritores famosos, poder publicar um livro. E há muitas pessoas que são capazes e têm capacidade para escrever e que depois veem a possibilidade, impedidos da possibilidade de escreverem um livro. Então nasce este projeto que, mais do que uma editora, é um parceiro dentro do projeto editorial. Portanto, os autores que queiram deixar-nos o seu texto, nós trabalhamos quer a nível de imagem, quer a nível de edição de texto e verificação,
E depois somos parceiros, depois das despesas feitas pela Imite, o autor divide as despesas com a Imite, portanto 50%, portanto o que normalmente nas editoras isso não acontece. E por outro lado, tem um bocadinho um cariz social, portanto temos que responder a determinadas pessoas que, se não fosse assim, não teriam possibilidades nem de escrever, nem de contar as suas histórias de vida, que muitas vezes são ricas e que nos trazem a nós um prazer enorme, mais pelo prazer do que pelo lucro em si. E isso também acho que é importante no meu pensar e na minha forma de ver a vida. Como educadora, você acha que hoje as pessoas estão lendo menos ou não? Assim, eu acho que estão a ler menos, ou melhor, já passaram uma altura em que se leu menos. Agora eu acho que o livro está a voltar um bocadinho outra vez as pessoas a terem interesse pelo livro. Eu acho que os jovens estão a começar a ler mais. Isto até voltando um bocadinho naquela primeira pergunta, eu era um bocadinho uma leitora compulsiva, não é? E continuo um bocadinho a ser. Tenho uma dificuldade, é que eu não consigo ler um livro só de uma vez, portanto eu tenho 2 a 3 livros na minha vida. Não sei se é um livro de uma vez. É isso, é tipo assim, romance ou cada um é uma... Eu tenho tipo mesinha de cabeceira, é tipo romance, que posso adormecer, não há problema nenhum, que não tenho que pensar muito no livro, na história do livro. Depois livros mais, para além de livros educativos e a nível profissional, não é? Que tive que ler, mas consigo... Nossa, eu fico impressionado com isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ler mais de um livro por vez. Eu tenho muita dificuldade. Principalmente quando eu vou ler 2 livros técnicos, eu começo a misturar as informações de um com o outro, eu não dou conta, eu admiro, porque... Exatamente por isso, não escolho 2 livros técnicos, escolho um mais leve, que é uma história simples de contar, e outro um bocadinho mais pesado, que leva mais a pensar, que é preciso mastigar, não é? Aquela coisa da gente ler e voltar a ler outra vez, o necessário, então ler outra vez. Gosto muitas vezes, quando gosto de um livro, leio mais do que uma vez, dou algum espaço, porque acho que também é importante o tempo em que nós estamos e a forma como nós lemos um livro em determinada altura é diferente se passado um outro tempo. Até com as experiências de vida que você vai tendo, a partir do momento que você lê a primeira vez e começa a aplicar o que você aprendeu, quando você volta a ler, você já está num nível diferente. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu faço, e gosto de fazer isso também, recentemente eu fiz com o Mais Perto que o Diabo, né? Bom. Do Napoleão Hill. E a segunda vez que eu li foi totalmente diferente, com uma visão totalmente diferente. Vi coisas que da primeira vez eu não consegui pegar. É interessante que o Ventor de Sonhos, que para mim é o meu livro preferido, que é do Augusto Corrêa, brasileiro, eu a primeira vez que comecei a ler o livro, eu à 5ª página desisti e disse, eu não estou a perceber nada disto. Não estou a perceber, não consegui, e guardei-o, portanto, e ficou na prateleira. E depois, passado um ano, cerca de um ano e meio, agarrei e disse, não, mas eu não hei de conseguir ler o livro. Até porque não é um livro difícil, portanto, não percebi porque é que não conseguia ler. E comecei a ler, e aquilo são 3 livros, depois é a saga, e fiquei fã do Augusto Corrêa, que leio todos os livros que saiam do Augusto Corrêa. Portanto, leio, fiquei mesmo fã, mas há um tempo para as coisas, e na leitura também. Respondendo, voltando um bocadinho atrás, que eu acho que me perdi. Mas acho que sim, que os jovens neste momento estão a começar a ler mais do que há um tempo atrás. Também acho que eu tenho percebido mais isso no Instagram, as pessoas estão lendo mais hoje em dia. Eu acho que a leitura está mais acessível, vai estar mais acessível hoje. Sim, porque nós temos também, por exemplo, uma das coisas que temos na Imide é que temos os livros também, em alguns deles, em e-book. Em forma digital. De forma digital. Isso faz toda a diferença. O que também facilita, e é interessante porque o meu primeiro livro também está em e-book e não foi, portanto, apenas vendi um e-book. Porquê? Porque em Portugal ainda não há muito essa cultura do e-book. E então achei a necessidade de traduzir para inglês. E a partir do momento em que está em inglês, já há mais e-book. Exatamente. Nossa, muito legal. A gente estava conversando, eu fiquei encantado com a história, da ideia, a forma como vocês fazem, principalmente por tornar acessível as pessoas que escrevem. Eu percebo isso, que às vezes é muito caro ou é muito moroso, tem muitas barreiras para uma pessoa que quer publicar um livro. E tem tanta história legal que pode ser compartilhada, igual a história que vocês comentaram, a gente estava conversando
sobre o senhorzinho lá que publicou o livro dele da cidade dele, da vila dele, né? Sim, sim. São histórias, assim, interessantíssimas. Essa mesmo, senhor, conta pra nós. Essa do... Nosso primeiro livro. Sim. Mesmo. O nosso primeiro livro nasceu de tanto um senhor que tinha publicado num jornal, foi entrevistado porque tinha escrito algo escrito em papel, portanto, em computador, sobre a aldeia dele, porque achou que era importante deixar para a memória futura um passado presente, que é uma das nossas frases-chave, que é deixar de memórias futuras de um passado presente. Enquanto o passado está presente é que deixamos, porque aquilo não está escrito, esquece. E então, ao ver essa reportagem num jornal, contactei o senhor para saber se ele se teria interessado em publicar o livro. E ele achou que não tinha dinheiro, aquelas coisas sempre de... Eu disse, não, mas não é preciso dinheiro nenhum. Nós fazemos o primeiro livro e depois, se achar que está em condições... e foi muito interessante ver todo o processo e há sempre uma cumplicidade entre o autor e nós. Portanto, sou eu que trato diretamente com as pessoas e isso acho que também é muito enriquecedor para mim, porque as pessoas são diferentes, têm saberes diferentes, têm culturas diferentes e, portanto, aprendemos sempre. E então ele foi muito interessante porque a primeira vez que viu o livro zero, que é uma das coisas que fazemos, portanto não fazemos o manuscrito, mas publicamos mesmo um livro para ter a noção da capa, do conteúdo, de imagem, e ele chorou quando viu o livro a primeira vez porque nunca pensou conseguir publicar um livro. E neste momento ele está a trabalhar no segundo livro, portanto o que é muito bom. Olha só. E há uma história, se me permitem que eu conte, que foi a última em relação a um livro. É que há um senhor de uma aldeia, de uma vila perto da Guarda, Monsanto, e que tem um património riquíssimo, quer com as adufeiras, que é um instrumento musical típico da aldeia de Monsanto, quer com a rádio do Clube de Monsanto. Portanto, tem uma história muito rica, é considerada a melhor aldeia a nível nacional. E, entretanto, o senhor, eu via nas publicações do Facebook do senhor, para memória futura, ia pondo algumas fotografias e algumas coisas, e eu estava sempre, dia para dia, para lhe dizer, eu vou contactar o senhor para ver se quer publicar um livro. Mas as coisas não acontecem por acaso. Acontecem naquele momento certo. E há um dia em que eu disse, não, é hoje. E mandei uma mensagem ao senhor e dizer, é tão interessante, não querá publicar um livro connosco. Claro que a resposta é sempre a mesma. Mas isso é muito, custa muito. Eu disse, não custa nada. Fazemos isto assim, e portanto a Mind publica tudo e depois dividimos as receitas que tivermos, os lucros. Pronto, e o senhor, no dia seguinte, e mandei o meu contacto telefónico, e no dia seguinte o senhor telefona-me e eu disse, bem, temos aqui um possível cliente. E ele diz-me, desculpe, a senhora por acaso falou com a minha psiquiatra? E eu disse, desculpe, eu nem sequer sabia que a senhora estava com a psiquiatra. Mas porquê? Não, é que eu não lhe respondi ontem, por uma razão. Eu fiquei arrepiado quando cheguei a casa, porque eu tinha estado na psiquiatra. E a psiquiatra disse-me assim, olha, a melhor coisa era o senhor escrever um livro. E eu chego a casa e tenho uma mensagem a dizer, porquê é que não quer escrever um livro? Nossa, olha só. E nada acontece por acaso. Exato. E então eu disse, bem, às vezes acontece-me isto. Não é normal acontecer muitas vezes isto. Portanto, de prever um bocadinho a situação. Não, eu nem sabia que o senhor andava num psiquiatra, não. nem conheço a psiquiatra. Depois eu também achei estranho, até porque é uma terra diferente daquela em que eu vivo, portanto. E é interessante esta história, diz muito do que é que nós podemos fazer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, de ajudar o outro de uma forma simples, calma. Bom, vamos começar. A gente se conheceu hoje, a gente não se conhecia de antes, mas a energia que a senhora emana é exatamente isso, é uma pessoa extremamente sensível a tudo que está acontecendo à volta, num nível que não é visível. E acredito que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com a senhora, foi? Isso aconteceu outras vezes. Sim. Concorda comigo, meu amor? Concordo. Nossa, a energia da senhora é muito boa, eu acho que... É leve. É leve, exatamente. Às vezes é pesada para mim.
Eu imagino que absorve muita coisa. Mas pelo fato de você ter um coração muito bom e ter essa energia boa, eu acho que E isso tudo tem a ver. tá muita intuição, né? Sua intuição? Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente fica assim, a gente não quer escutar e quando escuta as coisas acontecem. Eu era muito essa pessoa de não escutar. Depois que eu passei a escutar, tanta coisa boa aconteceu. A Júlia também tem uma intuição muito apurada. Ela percebe muitas coisas que estão acontecendo. Hoje eu consigo... Só que antes ela ficava se privando de expor o que ela estava sentindo. Hoje ela tem mais facilidade de agir. Não, isso é importante. Eu, por exemplo, eu faço muito meditação, yoga, pronto. E isso ajuda-nos muito a pensar um bocadinho. E a própria idade, não é? Também. E parte. E como, no caso, você ainda é educadora, né? Você ser educadora te trouxe para escrever livro? Conta pra gente um pouquinho da sua história agora como educadora. Ora, como educadora... Ela tem um currículo muito grande. Gente, quando a gente vai conversar e tentar entender Cada coisa. a história bem... Pois, eu por opção fui para educadora de infância. Não foi a primeira opção. A primeira opção era desporto. Só que, porque eu joguei basquete federado e voleibol. Era de quê? Basquetebol. E era federada, portanto, a primeira opção seria a nível de educação física, claro. Só que num jogo de basquete eu caí e estive mobilizada durante algum tempo e, portanto, acabei por não ir para a educação física. E a segunda opção era educadora de infância, porque também me podia divertir todos os dias e, portanto, seria ótimo. E, portanto, a gente poder trabalhar numa coisa em que se pode divertir é ótimo. E aprender também, não é? E, portanto, fiz o meu percurso depois, tirei o meu curso e fiz depois todo o meu percurso como educadora de infância. Normalmente diziam que eu era muito militar na primeira semana, porque achava que devia ser. Mas depois era ótimo, porque eu chegava ao final do ano e eu podia sair da sala e deixava as crianças a trabalhar perfeitamente. Disciplina. Porque, sim, disciplina, que acho que o que falta um bocadinho agora. Porque nós temos que dar autonomia até certo ponto e independência, mas nós é que somos os adultos, não é? E, portanto, teremos que dar este espaço. E eles próprios gostam de limites. Portanto, a própria criança experimenta e temos que pôr o limite. Testa o tempo todo. E ele testa. E, portanto, esse limite era importante colocá-los logo nos primeiros dias e para poder depois a poder alargar todo o resto do leque e podermos avançar mais. Portanto, para mim era sempre um prazer dar essa autonomia às crianças, dar a capacidade deles poderem escolher, mas dizer-lhe, quando eu dizia isto é para fazer, e ela dizia, não quero, mas eu não perguntei, eu mandei. E outra coisa é, escolhe entre estes 3 livros qual é que queres. Portanto, temos que dar. Tem opção, quando sou eu que digo, porque sou adulta e porque acho que deve ser assim, porque educar também é dizer não. E, portanto, teríamos que fazer isto, eu achei sempre que teria, e nunca me dei mal, durante 33 anos que trabalhei como educadora de infância, com alguns intervalos. Portanto, eu estive num projeto de ludoteca, que é o espaço de brincar, extra, portanto, também foi um projeto de voluntariado, de criação de uma ludoteca. Estive durante alguns anos a dar formação a futuros educadores, quer na Escola de Educadores de Infância, quer depois no ensino superior, no Instituto Politécnico da Guarda, que também é uma experiência enriquecedora, não é? Portanto, é transmitirmos aquilo que nós temos enquanto pessoas e enquanto educador para outros futuros educadores. E, portanto, acho que nesse aspecto acho que é muito bom. E por acaso nasce outro meu livro, dentro desse plano de educador, isto de fazer a ligação enquanto educadora e o livro, para além das histórias, que é o livro Passo a Passo, e que é um livro que foi feito porque eu, durante a minha vida profissional, fui sempre contra aqueles livros pré-concebidos de fichas. Não sei se no Brasil vocês conhecem aqueles livros tem pinta de cor verde árvore maior, pinta de amarelo árvore menor. Sei. Aqueles livrinhos, está tudo, é só pintar ou desenhar. Você tem que seguir aquele padrão, não tem criatividade zero, é só seguir... Exatamente. E então eu achei que poderia fazer algo, porque eu com as minhas crianças nunca usei esses livros,
nem de 4 nem de 5 anos, e portanto achei que poderia fazer em que desse resposta quer aos educadores que gostam desse livro, quer dos pais, que muitas vezes os pais também exigem isso, porque acham que é uma preparação para a escola, tem que os meninos já saberem determinadas coisas, e é muito mais importante eles saberem relacionar-se uns com os outros, o saberem estar, o saber, mais do que saber o A ou é o I. Concordo. Porque na escola, quando chegarem lá, terão o seu tempo para aprender. E, portanto, então eu juntei essa parte útil e agradável para a parte dos pais com a minha parte agradável, que é um livro de fichas, chamado livro de fichas, mas está em branco, em que tem apenas um problema, portanto, uma situação que é criada, que até tem um picotadozinho, em que a criança tem a folha em branco e tem toda a criatividade. Portanto, para usar a imaginação. Usar a imaginação. Que ela entendeu, ela... Exatamente. Portanto, ele pode... imaginem, por exemplo, tem uma árvore grande, tem um pássaro, uma árvore pequena tem 3 pássaros, uma árvore pequena tem um pássaro e a árvore média... Pronto, mas tem este texto, mas depois tem a folha em branco. E as crianças tanto põem 4 pássaros na árvore média, porque juntam 3 mais 1, como põem 2. Porque 1, 2, 3. Isto vai dar ao educador uma capacidade de conhecer a criança. Em que grau é que ela está? Porque se ela põe 2, já sabe o que é grande, médio, pequeno. O 3 e 1, então no meio fica o 2. Portanto, dá aqui uma possibilidade enorme do educador verificar o desenvolvimento da criança. E então, esse livro, passo a passo, existe depois complementado com um livro que é para o educador, em que está todas as observações que podem ser feitas, dicas de observação, e depois, que também foi um pouco um sucesso, exatamente porque veio combater esta questão de fichas já pré-concebidas, que criatividade zero, com a possibilidade da criança ser criativa, porque eu acredito que a criança é capaz. Isso é sensacional. É um manual de avaliação diagnóstica que estimula a individualidade e a criatividade. Uma coisa que a senhora falou que eu concordo muito. A maior dificuldade hoje dos jovens, das crianças principalmente hoje, é o se relacionar com outros. Eles não sabem se relacionar com outros indivíduos. Porque eles são treinados a seguir padrões, mas eles não aprendem sobre emoção, sobre comportamento, sobre controle da emoção. Certo, nossa, sensacional. Então vamos lá, vamos recapitular. Escrever os livros, né? Educadora, e disso tudo também tem a questão das crianças surdotadas. Isso. Conta pra nós também. É verdade. Essa daí pegou de surpresa. Vai tudo ligando. Sim, está tudo ligado à exploração. Sim, a educação é a base de tudo, para mim. A educação é a base de tudo. E a educação não é só parte, e a própria inteligência não é só a inteligência cognitiva, mas todas as diversas inteligências que existem, não é? Um bom pintor, um bom jogador, tem capacidades de excelência no seu campo, em que é especialista. E portanto, essa história do Tiago, das capacidades de excelência, a culpada é o Tiago. Pronto, eu tenho um filho, o Tiago, é filho único, foi muito bem feitinho, e em que ele, aos 11 anos de idade, pediu para ser avaliado porque se considerava diferente. Claro que eu, como educadora, percebi-me também que havia algumas características especiais nele, mas também, por outro lado, eu também sabia que ele tinha uns pais em que tinham livros em casa, que liam, que viam revistas, que iam a espetáculos, que iam visitar museus, portanto, tinham toda uma panóplia de condições que lhe poderia proporcionar algum desenvolvimento maior. Deixa eu picar rapidinho. Quando foi a primeira vez que você viu que ele tinha um superpoder? Mas Não, aquele que foi assim mesmo, mais, que é mais irritante, para além dele ler muito cedo, também, antes de entrar para a escola, mas foi com 6 anos fazer contas de raiz quadrada mentalmente. E, portanto, não é que não era fácil, não era habitual, não era não é uma coisa. Não era habitual. Portanto, ele próprio também se sentiu um pouco diferente de todos os colegas, porque os colegas avançavam muito devagar,
segundo ele, não é? E ele ouvia na escola, os primeiros 7 minutos, tudo o resto era a repetição daquilo que ele já sabia. E, portanto, nunca foi uma criança de depois comportar mal. Teve a sorte de ter alguns professores que o acompanharam e que até lhe permitiam que ele tivesse o seu livrinho. E, portanto, quando acabasse a matéria que estava a dar ou coisa no gel ou os trabalhos da escola, ele podia pegar o seu livro e ler. Portanto, depois também se tornou um leitor compulsivo, que ele numas férias lia cerca de 38 livros por férias. E, portanto, também era assim, um leitor compulsivo. Agora já não é tanto. E então, portanto, ele pediu para ser avaliado, foi avaliado, e realmente o que acontece é que depois os pais ficam com uma situação, não sabem muito bem o que fazer, como lidar depois com esta criança, e apesar de podermos responder, mas enquanto vai crescendo, menos resposta os pais começam a ter, não é? Porque a capacidade deles é tão grande e o leque de informações que têm é tão grande que não conseguimos A velocidade da informação. responder. É muito, muito rápido. Eu lembro de uma história muito interessante, que num daqueles programas de Quem Quer Ser Milionário, a última pergunta para os 1000 era uma pergunta sobre o Egito. Ele adorava tudo o que fosse Egito. E ele ouve a pergunta, ele gostava muito de ver esse programa, e sobe as escadas e vai a um livro de uma coleção que tinha 20 livros. Ele vai a um livro e ele diz, eu sei qual é a resposta. E vai ao livro, abre e diz, é este. Eu fiquei assim, tipo, a olhar, é que é possível? E era mesmo a resposta certa. Portanto, tinha assim umas coisas... Podia ser como mãe. Como é que você é? É muito giro. As mães, normalmente as mães que nos procuram, e isto vamos um bocadinho à questão da Associação Desenvolver o Talento da Guarda, que é uma associação que responde a crianças e jovens com capacidades de excelência e talentos superiores, ou vulgarmente chamados superdotados, subdotados, e que nasceu exatamente por causa disto, do Tiago, não é? E ao fazermos todo um percurso com ele, achámos que existiam outros iguais a eles, e portanto daí abrimos a associação na Guarda, que está a fazer 25 anos este mês, de janeiro, 25 anos que acompanhamos várias crianças e jovens. E que tem uma vantagem, é que eu, enquanto mãe, isto para responder um bocadinho, enquanto mãe, há determinadas preocupações que são comuns. E, portanto, como eu estava na altura sozinha, fui respondendo àquilo que o meu coração me ditava, porque eu costumo dizer que uma mãe nunca erra. Porque o coração é mais forte do que qualquer razão que esteja à volta. E, portanto, também achava exatamente isso de mim, não é? Portanto, eu acho que estava a fazer um bom trabalho até terminar, mas poder partilhar com outras mães seria diferente. E temos ajudado muito também outras mães que nos procuram, porque têm a situação, e depois, está bem, agora temos aqui, o que é que fazemos? E queriam sempre... Eu tenho sempre muito ver as coisas positivas nas coisas, não é? Apesar de eu ser muitas vezes negativista comigo, não, mas com os outros vejo sempre a parte positiva. E, portanto, mas há muitas mães que nos procuram, ai meu Deus do céu, o meu filho é assim, mas o que é que mal eu fiz? Eu disse, que bom. Fosse uma coisa ruim, né? Começou-se ruim, eu disse, que bom, já viu, facilita-lhe um bocado a vida. E dizem, mas facilita como? Não, eles sofrem bastante, porque pronto, há Estão sempre pensando à frente. Estão a pensar muito à frente, são muito... E sempre estão fora dos grupos, não consegue se enturmar, as conversas são diferentes. Sim, por exemplo, eu tenho uma situação em que o Tiago vivia na escola muito sozinho. E era, por exemplo, preocupação dos professores ele estar sozinho. E eu perguntava-lhe e ele dizia, não tem problema nenhum, eu tenho colegas e tenho amigos, são poucos, mas não tenho problema em estar sozinho, não me incomoda o estar sozinho. E houve uma vez uma professora que foi sempre 5 estrelas para o Tiago, que acompanhou sempre muito o Tiago, foi uma boa amiga, e que ela um dia me perguntou se podia levar o Tiago com um grupo de alunos mais velhos a uma excursão, portanto a um passeio, uma visita de estudo. E ele foi, pronto, e veio, e a professora depois no final disse-me assim, olha, eu agora já percebo porque é que o Tiago está sozinho nos recreios, nos intervalos da escola. E porque ele tem 12 anos, os meninos dos 12 anos jogam tazos ou pokémons, e ele fala sobre... Ele é da minha idade, é por isso. Pronto, exatamente. Eu sou nessa geração. Jogam os tazos, pokémons e assim,
E ele foi a falar na viagem sobre a Bolsa de Valores de Tóquio. É difícil conseguir e manter. Quem é que consegue falar com ele sobre a Bolsa de Valores? Não. Não tem Não consegue, portanto, não tem. Mas muitas vezes, mas ele percebia, e por exemplo, nível de música, ele gostava mais de música clássica, se calhar porque também eu ouvia mais música clássica e portanto ele aprendeu a gostar. E um dia perguntou-me: oh mãe, fala-me alguma coisa sobre o Dom João Vi, porque eu não sei nada sobre isso e os colegas só falam sobre isso, da música. Então ele tentava entrar nos grupos pelas coisas que eles falavam, mas era porque, pronto, não era por o interesse dele, era mais para poder se relacionar. E portanto, uma das coisas, por exemplo, que se diz muito é que as crianças com capacidades de excelência não são capazes de se relacionar, têm uma questão social difícil. É um bocadinho um mito, porque eles não têm a dificuldade de associar. Os iguais, entre os iguais são capazes, na idade deles é que não, porque pronto, eles podem ter 11 anos, mas terem uma mentalidade de 14 ou 15, não é? E, portanto, conhecimentos diferentes, portanto, e mais nesse aspecto. O projeto, como é que funciona? As crianças, o que vocês fazem lá? Na Associação de Ouro Talento, portanto, damos resposta não só às crianças, mas também aos pais. Temos um psicólogo também a trabalhar connosco, psicóloga, a trabalhar connosco quando é necessário fazer os testes psicotécnicos ou para outros tipos de testes para verificação da sobredotação, mas também não é obrigatório, portanto, a associação, porque achamos que é importante também os amigos do peito estarem com eles. E, portanto, esse aspecto é extremamente importante de terem, e ainda para mais estamos numa cidade pequena, em que é muito apontado quem é que tem o rótulo de sobredotada, para ver, e não é isso que interessa, não é? Tá. Então, o que fazemos, portanto, temos esse apoio às crianças e jovens com capacidades através de atividades de enriquecimento. Teatro, música, dança, e aquela que foi pintura, portanto, várias atividades em que aquela atividade que acabou por ficar mais nestes 25 anos e que se mantém, porque os outros vão rodando, não é? Têm determinados interesses, mas depois perdem facilmente o interesse, já sabe que perdeu o interesse, é a questão da robótica e programação. Portanto, essa é uma atividade que fazemos regularmente. Com a questão da pandemia, em 2020, as atividades deixaram de ser presenciais para ser online, o que facilitou, portanto, não fechámos as portas, mas foi muito interessante porque facilitou a abertura a pessoas de outras cidades. Portanto, nós temos pessoas de Lisboa, de Coimbra, de Porto, Guimarães, Braga, portanto temos, depois perto da Guarda também, portanto temos crianças de várias cidades que têm as atividades online e uma vez por mês temos presencial, portanto que é uma forma de se encontrarem todos, falarem sobre os projetos que desenvolveram durante as sessões semanais e portanto, mas muito neste momento é mais relacionado com a questão da robótica e programação. E as crianças são por grupos de idade ou é todo mundo, tem áreas de idade, todo mundo junto? Não, nós temos, a nível da programação e robótica, mais importante do que a idade é a própria capacidade da criança. Normalmente temos entre os 7 e os 11 anos num grupo e depois, a partir dos 12, outro. Mas há situações em que entram com 10 anos no grupo dos mais novos, mas depois a capacidade deles de programação é tão boa que passam logo para o grupo dos mais velhos. Portanto, tentamos sempre dar a resposta às capacidades que eles têm, porque já que a escola não dá, e nós só existimos porque a escola não consegue responder, porque se a escola conseguisse responder, nós não existiríamos, mas tanto como a escola não responde, nós estamos a tentar dar resposta a cada uma das capacidades que a criança tem. Portanto, mas no caso, a criança para chegar lá, vocês fazem alguma prova, alguma coisa ou não? Só com que ela vem da escola, como é que funciona? Além dessa avaliação psicotécnica, né? Sim, mas mais uma avaliação psicológica, sim. Não, é feita a avaliação psicológica, muitas vezes há crianças que já trazem a avaliação feita, e portanto são os pais que nos procuram, outras vezes é a escola que recomenda aos pais, porque notam que a criança tem algumas capacidades, ou muitas vezes é por mau comportamento,
Mas porque a criança ela acaba se sentindo isolada, ela vai tentar chamar atenção de alguma forma, geralmente é o comportamento. Sim, sim, e não só porque nós tivemos uma vez uma criança que foi referenciada pela escola porque ela cortava as tiras da mochila do amigo da frente, não é? Ou cortava-lhe o cabelo, Porquê? Porque ele já tinha aprendido, não tinha mais nada para fazer. Daqui a pouco cortar uma dedo de Mas fazia asneira. E a escola muitas vezes é por aí. Ou com processos disciplinares, quando já são jovens, de ir com processos disciplinares e depois chegarem e estarem connosco, nós avisamos o professor, o formador de robótica, atenção, este jovem vem nesta situação, e chegamos ao fim e dizemos, não se passa nada, o que é que aconteceu? Porque ele está interessado naquilo que está a fazer. É desafiante. O ambiente. É o ambiente, sim. E é desafiante, portanto, é desafiante. Estas crianças gostam sempre muito de desafios, não pode ser repetitivo, não é? O que nos dá uma canseira imensa. Pois é, porque é um aprendizado muito ativo, tanto de quem está aprendendo e de quem está ensinando. Sim. Principalmente crianças que têm uma capacidade maior de aprender e aprender mais rápido. Você tem que manter ela com algo para fazer e algo que desafie o tempo todo, senão vai acontecer isso. Ela vai dispersar, ela vai começar a ter problema de comportamento. Exato. Interessante. E lá eu sei que vocês também participam de competições de robótica. Sim. Temos agora, depois da pandemia, reduziram-se um bocadinho no nível das competições, mas temos participado em várias competições de robótica. A associação, através do Tiago, e não só, portanto, mas o Tiago foi o grande formador, foi o maior formador da robótica, e tem, mesmo depois de ter vindo para viver para Abu Dhabi, ele tem colaborado sempre connosco, para além de outros formadores que vamos tendo, e tem 5 campeonatos do mundo, portanto são campeões do mundo 5 vezes, a nível da RoboCup, a nível do Firefighting Robo Homo Contest, que é um robô bombeiro nos Estados Unidos, em que também costumamos participar e já venceram, acho que 3 ou 4 vezes. E também costumam participar, portanto agora depois da pandemia, têm sido concursos não de robótica, mas ou de programação ou de engenharia. Participamos, nos últimos anos temos participado num concurso de engenharia da Ordem dos Engenheiros de Coimbra, da região centro, em que lançam projetos de engenharia. Portanto, pode ser vários temas. Por exemplo, este ano era sobre a inteligência artificial. Portanto, eles fizeram um programa, uma aplicação para telemóvel de uso de... Não, eu te peço desculpa, para o próximo ano, este ano 25, é que é a inteligência artificial. Do ano passado era sobre reciclagem. Eles é que adiantaram-se e fizeram um programa de inteligência artificial para o uso da reciclagem. Portanto, determinados materiais, garrafas, coisas que são desperdiçadas, eles têm uma aplicação no telemóvel em que dizem o que é que têm e o próprio inteligência artificial diz e ensina como fazer um objeto de arte. Então, na verdade, a pessoa reutiliza aquela garrafinha para criar arte. Para criar arte. Objeto. Exatamente, sim. Não, isso é muito legal. Esse foi o último projeto, tanto que eles fizeram. Isso é muito legal. Eu vejo muito vídeo do pessoal fazendo isso. Às vezes umas ideias de umas coisas simples, com garrafa, com tampinha, que dá uma solução de uns problemas que são muito grandes no nosso dia a dia e que acaba resolvendo coisas que joga fora. É importante. Fizemos outro projeto, era sobre uma cidade inteligente, portanto, a utilização, por exemplo, da água numa rega. Quando está a chover, num jardim continua a regar, não é? Porque está programado. Sim. Então basta ter um sensor em que se a relva está úmida, não é preciso regar outra vez. Portanto, então corta a rega. Portanto, fizemos uma cidade própria nas autoestradas. Não precisa estar sempre a luz acesa se não houver movimento. Portanto, se houver um sensor nas luzes, quando se aproxima o carro, pode só acender a luz nessa altura. Portanto, esse foi um dos projetos também que foi vencedor. Eu já disse que normalmente a Associação de Desenvolvimento do Talento tem a sigla ADOT. E então costumo dizer que qualquer dia a Ordem dos Engenheiros Ciente não deixa que a ADOT participe porque ganhamos sempre os primeiros prémios. E portanto é difícil. Também gostaria de falar de um projeto, e agora lembro-me por causa do reaproveitamento, de um projeto que tivemos na ADOT, também muito interessante, que foi de uma visita que fizemos a uma escola em Viseu, uma cidade perto da Guarda, com crianças com deficiência. E os nossos jovens foram fazer demonstrações de robótica e descobriram que aquelas crianças com deficiência motora não tinham capacidade de, por exemplo, movimentar um carro telecomandado.
porque o botão de on e off, que normalmente fica por baixo do carro, é um botão muito pequenino. E então, o que é que elas resolveram fazer? Fazer a adaptação dos brinquedos eletrónicos. Ou seja, retiraram o botão pequenino de baixo e fizeram a ligação com um botão daqueles de liga e desliga, não é? On e off, que puseram em cima do carro e com um murro, com o cotovelo, com o que quer que seja. Encostado. Então ligam o brinquedo eletrónico. E, portanto, esse foi um projeto que também foi apoiado pela Fundação Montepio, uma fundação ligada ao Banco Montepio, Portugal, e fomos considerados, temos direito ao Minuto Solidário, que acharam que a nossa associação era uma associação de fins sociais. Nesse ano do país foi escolhida como associação premiada como o fim social, que era regional. Muito legal. Diante de todas as histórias, qual foi o maior desafio? Oi. Pergunta mais difícil. É o miel. E é muita coisa, assim, deve ter um desafio que você passou que você falou assim, não, mas esse tá... Não sei se você gosta de desafio, que você falou lá no começo. Deve ter um que você tem assim... Sim. Eu costumo responder logo tanto aos desafios, logo, que não me parece já assim, não estou a ver. Quer dizer, o maior desafio enquanto pessoa foi a questão de saúde. Pronto. Da saúde. Administrar a saúde, fazendo stand de coisa. Ok, entendi. Pronto. Foi mais... Porque, de resto, eu quando não digo que não aos desafios, que as pessoas quando me propõem uma coisa, eu digo, se calhar é interessante, vamos embora. Portanto, depois não costumo pesar muito o que é que foi mais assim desafiante. Agora este projeto, o projeto da Associação de Eurotalento, que dura 25 anos, é um projeto que realmente me enriquece muito enquanto pessoa. Pela aprendizagem que tive, enquanto os jovens, e por sentir que os jovens que nós acompanhamos, neste momento, estão bem. Portanto, não... são felizes, profissionalmente estão todos bem, daqueles que já estão a trabalhar, pessoalmente também, portanto isso enche-me o coração, não é? Portanto, e como voluntária, portanto a custo zero, e portanto isso não tenho o troco, é mesmo essa questão emotiva. É um legado que a senhora está deixando. Exato. Está transformando um monte de vida. É uma mais a transformação da vida das pessoas que tornei possível. Portanto, isso aí, se calhar, é o maior desafio. Agora, dos livros também é um desafio interessante porque temos tido situações muito desafiantes mesmo desafiantes e que na mesma proporção são recompensadoras no final do processo. Sim, porque a parte editorial não é tanto pela parte do dinheiro, da verba, do lucro, é mais pela parte das respostas que temos às pessoas, não? É o tal coração. E que eu espero que sempre que Deus me ajude por causa disso. Ele sempre ajuda. Assim, não sei como é a fé da senhora, a gente acredita muito, a gente tem uma fé muito forte em Deus. E a gente acredita que ele não dá um fardo que a gente não consegue carregar. Então, se ele... Sim, tem. Eu pessoalmente já passei por várias situações de saúde e que vou ultrapassando sempre, não é? Eu tenho medos, como qualquer pessoa, acho que tem medos. Tenho muitos medos até. Mas tenho medo enquanto não conheço. Portanto, eu tenho medo do desconhecido. A partir do momento em que eu sei que isto é para tratar, vamos em frente. E, portanto, também tenho fé, tenho confiança que estou cá, como qualquer outra pessoa, com um determinado objetivo. E, portanto, vão-me dando assim algumas coisas para eu pensar que a vida vale a pena ser vivida. E daí eu ter deixado de trabalhar e poder entrar nestes projetos todos. Claro que com o marido e com o filho que apoiaram sempre, não é? Mas eu acho que vale a pena sempre. Vale sempre a pena. Tá, agora mais um. Curiosidade. Lá no começo, quando você começou a ser educadora, até o dia que você falou assim, não vou trabalhar mais, o que você percebeu que mudou entre os alunos? Como é que foi como é que eu vou poder falar essa pergunta melhor? Como mudou a educação de lá pra cá? Você acha que mudou? Mudou para melhor? Mudou para pior? Conta pra gente um pouquinho. Eu, se calhar, respondia de uma forma diferente. Ou melhor, faria uma pergunta diferente, que é, não foram as crianças que mudaram.
foram os adultos. Os adultos que faz todo sentido. Um dia para estou pensando desse lado. Foram os adultos, porque as crianças não são fruto daquilo que os adultos vão dando como exemplo. Mais do que dito, do que dizer é como exemplo de vida. E o exemplo é essencial. Não é dizer não mexas aí e depois eu a seguir mexo. Não. Portanto, o exemplo que nós temos que dar enquanto adultos é importante para que a criança resolva os seus problemas, porque continua a haver crianças bem educadas, ou mal educadas, ou melhores ou piores, não é? De acordo com toda uma estrutura, toda uma sociedade que vive, que influencia, direta ou indiretamente. Portanto, as crianças, mesmo nesse percurso todo, acho que aquilo que alterou mais foi a situação dos pais. Foram muito mais permissivos. Portanto, o que acontece é que os pais deixaram de ter o papel de pais e legaram muito à escola o papel da educação. Se transformar amigos e esquecer a função de ser pai. Exatamente. Eu acho que é muito isso. Eu, quando tive uma criança de 3 anos em que o pai chega à porta e diz-me assim: olha, não consigo vestir o bibo ao meu filho, vista-o. E eu arranjei um inimigo. Teve o primeiro hate. E eu disse ao pai: olha, peço desculpa, mas quem manda? Ele tem 3 anos. Se é ele que manda e que diz que não consegue vestir o bibo ao menino, porque ele não quer, quando ele tiver 13, não vai conseguir pegar nele, não vai ter mão nele. Portanto, desculpe lá, eu sou educadora, não sou para vestir bibos. Isso é a função do pai. E o pai deve ter... E disse ao menino, quem veste o bibo é o papá. E o menino, caladinho, sem fitas, veio para fora da sala. O pai vestiu o bibo, o senhor corou, não é? Ficou de 1001 cores, meio zangado e não sei o quê. Mas o menino entrou na sala com o bibo vestido. Porque... Mas é uma coisa tão trivial que hoje parece tão de outro mundo, mas que isso é o óbvio. A educação tem que vir de casa. Hoje, a senhora falou, transferir a educação para a escola, mas a educação ela tem que começar em casa. O exemplo, que ela falou, o exemplo tem que vir de casa, o comportamento. Eu tenho para mim que a criança ela é uma página em branco. Sempre, em todas as gerações, ela vem com uma página em branco. E ela vai ser escrita baseada nas experiências dos pais, no comportamento dos pais, principalmente. Sim. E faz todo sentido isso que ela falou. O que muda são os pais. Os pais hoje são mais permissivos. Eles... Querem ser amigos. Primeiro quer ser amigo e transferir a responsabilidade de ser pais para a escola, para a sociedade, para o Estado, quando, na verdade, eles deveriam colocar limite. E a senhora falou uma coisa que eu acredito muito e eu percebo isso quando eu estou dando aula. Criança, jovem, o comportamento é o mesmo. Eles gostam de receber limites. Sim. Porque eles não sabem os limites, então eles estão procurando alguém que ajude eles a encontrar. Se você sempre deixa eles escolher o que querem, eles não sabem o que querem. Eles sempre vão escolher a primeira coisa que aparecer à frente. É verdade. Isso é muito... e acho que isso é muito importante. Portanto, e isso leva ao meu último livro, que se me permitirem que fale dele. Por favor, eu ia perguntar, tá aqui para perguntar. Que é Desliga o Wi-Fi e vem comer. Um guia para crianças com pais dependentes de ecrãs. E que nasce de umas férias em que estou num hotel e em que dou conta que ao pequeno almoço a primeira coisa que os pais fazem antes de pôr o prato na mesa com a comida é porem o telemóvel ou um tablet à frente. E então aquilo incomodou muito. Incomodou-me porque as crianças não apreciam o comer, não sabem o que estão a comer, não convivem, não falam com ninguém. E nós estamos a ter, e eu vejo por colegas minhas que ainda estão no ativo, que têm muita dificuldade, as crianças cada vez têm mais terapeutas da fala. Porque as crianças não falam porque não se relacionam com ninguém, não falam com os pais. Portanto, e aquilo me deu um pouco de impressão de a primeira coisa que aparece não é o pão ou o leite, é o telemóvel. Mesmo que a criança não queira. E depois está outra coisa, que eu estou na mesa ao lado e ainda tenho que levar com a música ou os desenhos animados da mesa das meninas, porque depois ainda refilam com os pais, porque não está com o som, que não ouvem bem. Depois até são irmãos, não está a ouvir uma coisa e outra. E depois eu tenho que ouvir, põe mais alto e ainda não posso falar com o meu marido, ou então tenho que falar a berrar para poder ser ouvida, porque estão os meninos ali
a ouvir os desenhos animados. E aquilo meteu-me um bocadinho em impressão e disse, eu tenho que fazer alguma coisa por isto. Nem que seja, pronto, sensibilizar as pessoas do que é que estão a fazer. Então, no caminho de regresso a casa, começo a imaginar o livro. E pus, desliga o Wi-Fi e vem comer. Pronto. Acho que é um título apelativo logo para isso. E depois ser o guia para as crianças e não para os pais. Portanto, é um livro que é para ser lido em família. O livro ainda não foi lançado. Em Portugal vai ser lançado em maio, porque estamos a associar outras coisas interessantes. E então, logo a primeira coisa que diz no livro, portanto, é de uma forma... portanto, o texto é escrito de uma forma divertida, não é? Em que, por exemplo, a primeira coisa que diz logo é atenção, papás e mamães, têm que ser chefes, têm que mandar, porque pode não parecer, mas nós não nascemos com telemóveis na mão. Portanto, quem é que os integra? Quem é que insere? Quem controla é os pais. E pronto, e outra é o Grunch, aquele bonequinho verde, não é, do relógio, em que tem também, não será necessário pôr o Grunch para pôr limites, porque se nós formos para a cama com o telemóvel, ficamos até de manhã. Portanto, tem que pôr limites. E depois dar sugestões de atividades em família. Portanto, em que é importante, e tem uma parte final do livro em que tem linhas para os pais poderem escrever com eles histórias que foram vividas com as crianças naqueles períodos em que não estavam com o Wi-Fi. Não sou contra, atenção, parece que sou contra as tecnologias, não sou velho do Restelo, contra as tecnologias, não, até porque trabalho também com elas. Sou mais apologista tal da educação, que é importante, o impor limites também, até porque há outras coisas muito mais divertidas para se fazer offline, não é? Sim, eu acho que é a questão do limite mesmo. Eu percebo que as famílias usam muito tela porque eles têm que desprender o tempo deles para a criança demanda atenção. Então, fatalmente, você vai ter que ter prioridades, vai ter que ajustar a sua rotina para poder dar atenção para a criança, para criar atividades que vão ser chamativas, que vão despertar o interesse, que vai manter a criança ali ocupada e trabalhando raciocínio, criatividade, etc. Isso dá trabalho. E muitas pessoas, elas não estão dispostas ou talvez não colocam como prioridade ter esse tempo. E aí acaba entregando a tela prematuramente para a criança e entra nesse ciclo. E, na verdade, quem provocou isso é o próprio pai. Talvez se tivesse criado uma outra atividade, ter esse tempo de qualidade em família, a própria leitura. Meus pais... É igual ela falou, se os pais não leem, é muito difícil criança. Então... Sim, esse por exemplo, é o exemplo. Por exemplo, havia uma família, e eu isso acho perfeitamente natural. Havia uma família com 2 filhos, em que eles iam buscar... Era buffet, não é? Portanto, iam buscar o pequeno almoço, comiam, conversavam um bocadinho. Quando os pais iam buscar, assim como a mim, quando eu era criança, davam-me um papel e lápis para eu desenhar. Claro que as novas tecnologias aqui podem entrar. Depois de terem tomado o pequeno almoço, os filhos, em que tiveram com toda a atenção dos pais a conversar com eles, tudo bem, pode entrar o tablet ou o telemóvel, enquanto os pais também têm o seu tempo de descanso, porque também é importante. E esta questão também é uma questão social, não é? Porque os pais... a minha mãe estava em casa a tratar dos filhos. Agora, quais são as mães que estão em casa a tratar dos filhos? E, portanto, a própria mulher acaba por ter o papel no trabalho, papel em casa, mais o papel de mãe. E, portanto, não é fácil. E eu compreendo que há necessidade disso, mas são os limites. Não é? Portanto, há necessidade de termos e acompanhar a própria tecnologia. Portanto, em vez de ser um papel e lápis, damos um telemóvel, pronto, que é selecionado o jogo ou o filme ou o que quer que seja que se vá ver. E aí, sim, é para ocupar. Os próprios pais também têm que ter o seu tempo, até para a qualidade depois da relação com os filhos. Porque não conta muito, eu sou um bocado apologista, não conta a quantidade de tempo que estamos com os filhos. E interessa a qualidade. A qualidade do tempo. Nós podemos estar 5 minutos com qualidade e estarmos 5 horas. E faz toda a diferença. Essa questão do... Eu também concordo em questão de não proibir, mas é saber ter limites. Eu acho que o principal é criar uma rotina. A hora de comer. A hora de comer é a hora de comer. Prestar atenção no que está comendo, saborear a comida. Até porque já tem estudos hoje que mostram a correlação entre obesidade infantil e o uso de telas.
Por quê? Porque as crianças não prestam atenção que estão comendo, estão ali vidradas na tela e comem quantidades que não percebem. Às vezes pede mais, não precisava. E tudo isso está relacionado. Quando você cria rotinas e cria limites, a criança vai ter o contato com a tecnologia, que é importante para a geração e é o que vai dar um diferencial competitivo lá no futuro. Sem dúvida. Mas com limite, sabendo que aquilo não é o fim. Eu falo pela minha geração, pela geração do Thiago, nós somos agraciados que nós nascemos em uma época que não se tinha uma tecnologia muito avançada, então a gente brincava na rua, fazia todas as atividades, subia árvore e etc. E a tecnologia foi desenvolvendo e a gente teve contato com essa tecnologia, então a gente viu os dois mundos. Hoje as crianças elas já nascem muito imersas com inteligência artificial, com videogame, com celular e etc. Então, assim, é uma barreira, é uma dificuldade, mas que assim como lá no início a senhora comentou que a senhora não sabia como fazer, pelo Thiago ser diferente, e a senhora foi aprendendo e ensinando as pessoas também a lidar. Aprendendo, acho que os pais de hoje eles têm que aprender o processo durante o processo, não tem muito o que fazer, é uma coisa nova para todo mundo. Sim, sim. Então, esse é um tema muito complexo, ele é muito sensível, porque tem muita gente que é muito extremista, não pode, ou pode tudo, e as pessoas acabam não discutindo, por ser muito polêmico, acaba que as pessoas não falam, não expõem opinião. Legal, gostei de falar sobre isso. Não, e é importante este livro, pelo menos eu penso que o seu objetivo poderá ser conseguido, é mesmo pôr as pessoas a pensar, a refletir sobre as coisas, não, porque vai mudar atitudes, não é? Quando a pessoa pensa, muda. Com certeza. Nossa, sensacional. Luiz, alguma pergunta? Não, acho que foi uma aula para nós todos e brinca. Eu já vou... Posso? Eu tô encantado com a senhora, com a história da senhora. E eu já tô fazendo aqui o convite já, da minha parte, tenho certeza que eles concordam comigo, outras vezes pra gente falar mais sobre isso, sobre esses assuntos, sobre os livros. Cada livro aqui dá pra fazer um podcast, porque os títulos são muito... os nomes dos títulos são muito inteligentes, são muito chamativos. Lê o primeiro título aí. Cara, esse aqui? O de cá, ó. Além da linha de chegada. É forte, hein? Cara, assim, só o título já te chama pra refletir, porque a gente pensa só que a linha de chegada acabou ao final do processo. Assim, eu já tô dizendo aqui, já fazendo um convite já. Nossa, sempre que a senhora estiver por aqui, nossa, a porta tá aberta, a senhora vai sempre falar mais, contar um pouquinho mais da sua história, contar mais sobre os livros. E antes eu queria que você deixasse Esse é um livro. um recado, um conselho para as pessoas que estão escutando. É difícil, não é? Ainda deixar assim um conselho, uma pessoa que... Acho que fui dando conselhos ao pouco. Mas o maior conselho, sejam felizes. É sério, Deb, faça aquilo que gosta, né? Faça aquilo que gosta, e sejam intuitivas, ouçam bem o coração. Nossa. O que é que ele vos diz? Sensacional. Sensacional. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o desafio. Tem uma pergunta aqui, ó, dá para deixar, se alguém quiser Sim. escrever um livro, pode contactar vocês, como que funciona, a gente pode deixar no link, na descrição. Sim, pode deixar no link, ou através do mail, imind.portugal@gmail.com, ou através da nossa página imind.pt. Perfeito. Sensacional. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, essa lição que a gente deu. Eu amei também. E é isso. Sigam a gente nas redes sociais. O Instagram do iCast. O meu é Júlia Almeida Lopes. William Castro Lopes. A senhora tem rede social? Da iMind. Temos a imind.pt, Facebook também é da iMind. Portanto, pode ser, porque a minha depois pouco interessa. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa sua curtida, se gostou, coloca nos comentários aí. Eu tenho gostado muito, pessoal. Tem comentado, Luiz. Tem dado feedback legal sobre os episódios. Então, é isso aí. Muito obrigado E até a próxima. e até a próxima. Tchau.